Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, às 19 horas no Bardalos Comida e Arte, uma entrevista, um bate-papo com alguém que faz política, cultura, arte, empreendedorismo, justiça, direito, enfim, alguma coisa relevante para Natal e Rio Grande do Norte. Antes de apresentar nosso entrevistado, já está aqui, falar um pouquinho do programa. O programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção e mídias sociais de Natália Chagas e o apoio logístico de Lula Belmont aqui no Bardalos. Agradecemos a toda a equipe do Bardalos aqui. E agora lembrando, o programa é 100% interativo. Nós estamos num bar em funcionamento, tem muita gente bacana aqui. Um abraço para quem está aqui, um abraço para quem vai chegar. E quem está aqui pode fazer perguntas para o entrevistado. E quem está assistindo pelo Facebook pode também fazer perguntas para o entrevistado, que eu vou passando aqui na medida do possível. Por falar em entrevistado, o bate-papo de hoje é muito especial. Aqui ao meu lado, o advogado Vladimir Capistrano, que é especialista em direito eleitoral, já foi juiz do TRE e vai falar sobre pleito eleitoral, campanha. Nós estamos há 3 dias das eleições. Recebeu o nosso entrevistado Vladimir, bem-vindo à Conversa de Botequim. Bem-vindo, Cefas, é uma satisfação imensa estar aqui, pelo seu programa, por você, pelo Bardalos, por Lula. Isso aqui é uma casa que merece todo o nosso respeito, né? Nossa presença aqui, porque é das casas que fomentam a cultura de Natal do Rio Grande do Norte. Então, esse programa é uma maravilha. Conversa de Botequim, está no Botequim. Está no Botequim. Estamos no Botequim. Estamos no Botequim. Vamos fazer um brinde aqui, celebrar o começo do programa. Como o Vladimir falou, o Bardalos é um equipamento cultural completo. Bar, restaurante, funciona de manhã, tarde e noite. É galeria de artes e tem shows. Daqui a pouco tem um show especial aqui. Eu vou anunciar e vou registrar, vou relembrar. Podem fazer perguntas aqui. Eu, por exemplo, tenho 148 perguntas, dúvidas que eu tenho sobre campanha e lei eleitoral. Vladimir, é sério, eu tenho um monte de perguntas para fazer. Já entrevistei você no Balbúrdia, junto com o Rafael e Jana. Acompanho o seu trabalho com atenção, com muita atenção. Mas é uma tradição do programa sempre perguntar como a pessoa chegou naquilo. Né? Quando a gente é criança, ninguém quer ser especialista em direito eleitoral, nem quer ser juiz do TRE. Criança quer ser astronauta, bombeiro, super-herói. Como é que foi sua infância, Vladimir? Fala como é que você era como criança. Cefas, eu sou considerado moçoroense, mas eu nasci em Natal. Natalense. Nasci em Natal em 1972. Papai era funcionário da livraria universitária de Walter Pereira, aqui pertinho. E eu nasci aqui. A gente morava, papai e mamãe moravam ali na Vila do Eugênio. Ali onde hoje em dia é o bairro de Ser Rosado, entre a PAI e o SAMU atualmente. Isso. Morava naquelas imediações. Pertinho da feira, se não me engano. Hoje em dia não tem mais feira. Não tem mais não. É no canto que era meio um areal na época, não tinha transporte coletivo. Porque o meu avô paterno, ele era funcionário dos Correios e por isso ele tinha uma família muito numerosa. Vovó foi uma das mulheres dele e vovó acabava se mudando. Vovó morou em Tirol e terminou morando em Nazaré, no final da vida em Candelária, que ainda era um bairro 1976, era um bairro distante da cidade. Exatamente. Então eu nasci no bairro de Nazaré, atual de Ser Rosado, atual bairro de Ser Rosado, sim. Vila do Eugênio na época. Nossa. Mas muito novo, 4 anos, antes de completar os 5, eu fui morar em Mossoró. Papai foi ser professor da universidade, que na época chamada Universidade Regional, que hoje em dia é a UERN. Isso. E por isso a família toda foi morar em Mossoró. E assim, a infância lá foi aquela infância de criança, de cidade de Mossoró, apesar de ser uma cidade grande, mas é uma cidade do interior, né? Tem hábitos interioranos. Foi qual bairro de Mossoró? A gente morou em muitas casas. Papai parece que herdou o estilo nômade de vovô. Papai morou em 5 locais diferentes de Mossoró. Antes de eu vir embora para Natal novamente. A gente inicialmente foi morar numa casa, numa rua chamada Beco da Fruta, que era no centro da cidade. Eu sei onde é. Vizinho a uma escola de datilografia chamada Date Rápida, que era de Rogério. E Rogério era um militante de esquerda. Assim, papai era militante de esquerda, né? Então assim, a gente sempre teve essa proximidade. E aí a gente morou no Beco da Fruta. Nossa. Em seguida a gente foi morar numa casa, acho que uns 6 meses, menos de um ano depois, por trás da escola de enfermagem, que pertence à Universidade Estadual. E depois fomos morar numa casa muito distante, num bairro de expansão de Mossoró,
que era um conjunto daqueles conjuntos habitacionais que o governo construía Isso. pela Coab. No caso não era Coab, era Inocop. Inocop. Chamava Inocop Nova Betânia. Longe de tudo, lá perto de onde hoje em dia é o shopping de Mossoró. Quer dizer, o shopping de Mossoró é longe hoje em dia, naquela época era quase o interior. Exatamente. E por último, não, penúltimo, aí voltamos para o centro, numa casa perto da Maçonaria 24 de Julho, na rua 30 de Setembro. Aí moramos muito tempo, a casa que moramos mais tempo em Mossoró. E quando eu já estava quase voltando a morar em Natal, e depois eu explico por que eu voltei a morar em Natal, Sim. a gente mudou-se para outro conjunto, outro Inocop, só que no Alto de São Manuel, que é na entrada da cidade para quem vem de Natal, né? Então assim, a gente morou nessas regiões. Papai era comerciário aqui em Natal, da Livraria Universitária, foi funcionário de Walter Pereira, e aí é preciso registrar, para quem não conhece, que a Livraria Universitária foi um dos centros culturais de Natal nos anos 60 e 70. Né? A cultura de Natal gravitava em torno da Livraria Universitária. Formou gerações de leitores. Formou gerações de leitores. Eu incluso. E papai, junto com o Luiz Damasceno, foi funcionário da Livraria Universitária. E papai vai para Mossoró ser professor da Universidade Regional. Ele já era formado em História, papai é professor de História. Sim. Mas também foi trabalhar lá na Livraria Independência, que era uma espécie de um braço da Livraria de Walter Pereira em Mossoró. E papai era essa pessoa de classe média baixa para média, que depois, quando a universidade se consolida, ele consegue ter um padrão de vida. E os filhos foram todos estudar num colégio particular. Lá em Mossoró? Lá em Mossoró. Quantos filhos, Valdemir? 3 filhos. Eu sou o mais velho, meu irmão Alexandre e minha irmã Fabiana. Somos 3 filhos. Eu já chego em Mossoró com 5 anos de idade, vou completar 6 anos em Mossoró, já vou para o ensino que a gente chama hoje em dia de ensino fundamental, né? Naquela época chamava primário. Primário, exatamente. E vou estudar no colégio dos padres, porque papai era muito amigo de Padre Sátiro, que era o diretor do colégio. E aí é preciso registrar, porque o colégio diocesano de Mossoró era um colégio da elite. E como é que papai consegue colocar os filhos? Pela amizade que ele tinha com o Padre Sátiro, né? Todos nós éramos bolsistas do colégio. Que Padre Sátiro era uma figuraça, né? Figuraça. Padre Sátiro é uma das grandes figuras do estado do Rio Grande do Norte, da educação do estado do Rio Grande do Norte. Padre Sátiro é uma pessoa muito importante para a educação do estado do Rio Grande do Norte. E eu fui estudar no colégio diocesano e assim, consegui no colégio diocesano, eu sempre fui um garoto muito inquieto, buliçoso, como a gente diz antigamente, né? Mamãe fala muito que eu desmontava todos os eletrônicos de casa para aprender a montar. Mas conseguia montar? Mais das vezes não, mas conseguia desmontar, né? E aí, assim, eu sempre fui essa criança buliçosa e vivi intensamente a minha vida de estudante no colégio. Fui líder de classe, fui dos esportes da escola, fui da banda de música da escola, participei depois do movimento estudantil na cidade. Em Mossoró tinha uma entidade chamada, e é interessante o nome, Centro Estudantal Mossoroense. Porque esse nome estudantal era o nome tradicional da cidade e quando a gente conseguiu reativar, depois da ditadura militar, preservamos o nome Centro Estudantal. Então eu vivi intensamente essa coisa da vida acadêmica, da vida de estudante. Viajei para congressos da UBS, no sul do país. Eu vivi intensamente a minha vida de estudante no tempo de colégio diocesano em Mossoró. E tinha, assim, sempre gostei muito dessa atividade ligada às humanidades, às ciências sociais, e sempre me encantou muito o direito. Eu sou advogado, sempre me encantou muito o direito, mas também sempre fui um estudante muito aplicado da área de ciências exatas, química, física e matemática. Sempre fui muito aplicado nessa. Eu era monitor de física no colégio, né? Era uma coisa meio maluca, né? E quando chega o momento de fazer vestibular, eu resolvo fazer vestibular para engenharia. Nossa! Todo mundo ficou surpreso, porque todo mundo tinha certeza que eu ia para a área de humanas. E por isso eu vim para Natal. Porque em Mossoró não tinha faculdade de engenharia. Nossa! Eu vim embora para Natal. Isso com quantos anos, Valdemir? 18 já? Entre 17 e 18. Certo. Eu passo no vestibular com 17 anos e venho embora para Natal, na faculdade já completamente. Aí veio sozinho ou com alguém da família? Vim sozinho do núcleo familiar próximo, porque minha família é de Natal. Sim, tá sim, lembrado, né? Eu lembrei. Sim. Minha mãe é natalense, meu pai é paraibano, porque vovô foi embora para Paraíba nos anos 30.
Papai é de 47, quando nasceu o vovô ainda morava na Paraíba. Sim. Mas a minha família, a base dela é de Natal. Né? Com essa ramificação paraibana, Isso. lá do Cariri, de Serra Branca, depois de Campina Grande. Tem alguns tios, tio Frank, por exemplo, que foi vereador aqui em Natal, Sim. é bastante conhecido. Frank, pai de meu amigo Pablo Pablo Capistrano. Capistrano, filósofo, professor de filosofia do Instituto Federal. E o Franklin é de Monteiro, que é quase Pernambuco, né? Franklin de Monteiro. Monteiro. Eu não sabia Fronteira disso. com Pernambuco. Nossa. Então eu volto para Natal para fazer faculdade de engenharia. E passo 2 anos fazendo faculdade de engenharia. Quando eu termino aquele ciclo básico da engenharia, eu descubro que eu não tenho nada a ver com aquilo. Que ódio. Odiava cálculo, odiava química, odiava física. Engenharia química, viu? Nossa. E aí eu paro a faculdade de engenharia e faço vestibular para direito. Passo no curso de direito e vou fazer o que eu devia ter feito desde o começo. Mas é aquela história, a vida é um aprendizado, né? A gente Exatamente. vai, cada momento tem Perder você não perdeu, Não perdi né? nada, é tanto que o pessoal diz, rapaz, às vezes os meus amigos advogados dizem, rapaz, você tem um pensamento tão racional para advogado, deve ser por causa da engenharia. Os 2 anos Os 2 anos de fizeram, engenharia. fizeram bem. É, e aí eu fui ser estudante de Direito e tem um professor do curso de Direito, o saudoso Jales Costa, né, que ele dizia que concluir o curso de Direito é uma questão cronológica. Se você estiver vivo 5 anos depois que você entrou, você termina, porque ninguém é reprovado. E como eu vinha de engenharia, isso era uma coisa mais evidente ainda, porque estudante de engenharia estuda muito. Ah, sim. A gente não tem vida fora da academia. E no curso de Direito era aquela tranquilidade, né? E assim, eu terminei o curso de Direito, meu pai, nesse momento, ele já veio morar em Natal, porque ele elegeu deputado estadual em 1990. Quando eu começo a faculdade de Direito, ele já era deputado estadual. E aí eu sempre fui influenciado na política por essas coisas. E no curso de Direito eu sempre tive essa proximidade com o direito eleitoral. Eu fui monitor da cadeira de Direito Eleitoral, fui aluno do professor Hélio Vasconcelos de Xavier, professor Hélio, grande figura, né? Também de esquerda. Você vê que a esquerda sempre teve ali Pois é. iluminando. Né? Vamos conversar mais sobre isso também. E aí eu fui monitor do curso da cadeira de Direito Eleitoral. E termino o curso em 1996. Eu termino no final de 96, colo o grau, recebo o diploma no começo de 97, faço o exame de ordem logo em seguida, sou aprovado e começo a minha vida de advogado. Aí como é que foi esse começo de vida de Nesse advogado? período, assim, porque teve duas coisas da minha vida de estudante que foram muito determinantes para a minha carreira de advogado. Primeiro, eu fui estagiário da Procuradoria Jurídica da Universidade. Teve um concurso lá na universidade, eu passei, fui ser estagiário da Procuradoria Jurídica da Universidade. O professor Giuseppe Costa era o procurador, que eu acho que é até hoje, na época da reitoria do professor Ivanildo Rego. Isso, Ivonildo eu lembro, entrevistei Ivonildo, cheguei a Pronto, entrevistar eu ele. fui estagiário da Procuradoria Jurídica da Universidade. Quando termina esse curso, esse momento de estagiário, um professor meu me convida para ser estagiário do escritório dele, porque ele me conhecia da faculdade. Aquela história, o professor nunca se convive com o aluno, ele sabe, ele identifica alguém que se identifica com ele e me convida. E pelo que eu entendi, Vladimir, você como foi militante estudantil, você era bem articulado, você dialogava, você... Eu fui membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho Universitário da UFRN como representante dos estudantes. Ah, então fui durante um ano... Tinha essa ligação com os professores. Com os professores, então eu tinha esse diálogo. Não fui do CA e do DCE porque eu estava num conceito consúnio. E aí um dos professores me convida para ser estagiário do história dele, o professor Herbert Spence, que era professor da cadeira de Direito Comercial. Sim. E coincidiu, eu fui estagiário do professor Herbert Spence no último ano do curso, em 1996. Coincidiu que era ano de eleições municipais e coincidiu que o professor Herbert Spence era casado com a professora Vilma de Faria. Isso, na época prefeita de Natal, depois Não, na governadora. Época, candidata a prefeita de Natal, Candidata a 96. prefeita, 96, isso. E a professora Vilma é eleita prefeita em 96. de Natal. Como eu estava ali no escritório do esposo dela, eu acabava me envolvendo nos assuntos da política. Nesse mesmo ano, meu pai era candidato a vice-prefeito de Mossoró. Isso, exatamente. Em 1996. Exatamente. Então, você imagina o A caldo política aí, o caldo, sua o contexto. Quando a professora Vilma assume a prefeitura em 1997, eu estava no escritório do professor Herbert, já como advogado. Pouco tempo depois, ela tem um problema na assessoria jurídica da Secretaria de Transporte, na época STU. STU. Não era nem secretaria, era superintendência. Isso.
E ela precisou resolver o problema, ela exonerou quem estava por lá, aí ela me chama. Vladimir, você topa ser assessor jurídico? Eu disse, professor, eu topo, prefeito, eu topo, eu estou aqui. Como eu já estava enfronhado com o direito administrativo por conta da minha experiência na Procuradoria Jurídica da Universidade, eu topei. E aí o professor Herbert disse, Vladimir, não dá certo você continuar no escritório, porque eu sou esposo da prefeita. Conflito de interesses. Aí eu disse, não, professor, então eu vou para essa experiência nova. E fui. Saí do escritório, montei outro escritório com um colega e fui para... E aí isso me levou mais profundamente ainda para o direito administrativo. Sim. É tanto que eu depois me especializei, eu sou especialista, título acadêmico, em direito administrativo. Né? Minha especialidade acadêmica é em direito administrativo, sim, apesar de eu atuar no direito eleitoral depois. Né? E por conta disso eu me influei muito no direito administrativo, passei 4 anos e meio como assessor jurídico da STU, fui um dos responsáveis pelo processo de municipalização do trânsito de Natal, porque antes o trânsito era uma atribuição do DETRAN, era a Polícia de Trânsito, sim, o BPTran que fazia. Eu participei de todo esse processo, então isso me deu uma experiência muito rica e eu consegui atuar bem, é tanto que me influenciei no direito administrativo, fui ser assessor jurídico de vários municípios do interior do Rio Grande do Norte. Esse caldo me levou para o direito administrativo. E depois fui ser chefe de gabinete da Secretaria de Administração do Governo do Estado, fui secretário-geral do Tribunal de Justiça. Tudo isso decorrente dessa experiência com o direito administrativo. Porque uma coisa vai levando a outra, né, Vladimir? A gente vai construindo currículo, vai conhecendo pessoas. O que hoje em dia chamam de network, né? A gente chama de relações, né? Network, essas palavras do mundo corporativo, né? Tudo em inglês. Tudo em inglês, E isso daí eu fui construindo essas teias, essa rede. Fui secretário-geral do Tribunal de Justiça. Depois deixei a Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça, voltei para a minha atividade privada de advogado. E aí, é nesse momento que a gente vai chegar no Tribunal Regional Eleitoral. Isso. Desde o ano de 2000 já, e voltando um pouco na linha do tempo, eu em 96, estava ali atuante na campanha da prefeita Vilma, sim, na campanha de Rosalba lá em Mossoró por conta do papai, mas eu ainda não era advogado, eu era estudante de Direito. Em 97 eu termino a faculdade, recebo a carteira da OAB, ingresso na Prefeitura de Natal, a convite da prefeita Vilma, e no curso disso, na eleição de 2000, teve a eleição de 98 no meio que eu não atuei, mas na eleição de 2000 para prefeito, alguns candidatos já me convidam para coordenar campanhas eleitorais como coordenador da assessoria jurídica. Sim. E eu começo a atuar nesse campo, né? Então, 2000, 2004, 2006, aí já em campanha estadual, 2008, 2010, 2012, 2014 eu atuando, coordenando assessorias jurídicas de campanhas eleitorais, proporcionais, majoritárias, tanto campanhas municipais como campanhas estaduais. Quando chega em 2015, eu já tinha saído da Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça, eu fui secretário-geral lá no ano 2013. Sim. Aparece uma vaga de juiz substituto do TRE. E aí eu digo, rapaz, eu vou tentar. Eu tenho uma experiência de 14 anos, 15 anos naquela época como juiz, como advogado eleitoralista. Tinha já um relacionamento bom com os desembargadores, porque tinha sido secretário-geral. Eu fui e me inscrevi. E fui incluído na lista, e primeiro da lista. Eu disse, não, tá bem. Na época a presidenta era Dilma Rousseff. Exatamente. E aí eu passo a trabalhar no campo político, vou procurar os políticos do Estado e consigo os apoios necessários. Quem eram os outros dois da lista? Cefas, eu não lembro. Não lembro, confesso que não lembro. Tá. Os outros dois dessa lista. Aí a presidenta Dilma, a governadora Fátima, na época, já era senadora da República. Eu procuro os apoios políticos e consigo os apoios e sou nomeado juiz substituto do TRE. Sou nomeado em dezembro de 2015, tomo posse em janeiro de 2016, porque quando fui nomeado o tribunal, inclusive, estava de recesso, aquele período do recesso. Tomo posse em janeiro de 2016 como substituto. Sim. Substituto é aquele que só é chamado quando tem alguma ocasionalidade que o titular do seu gabinete não pode assumir. E passei de janeiro a julho como substituto, e fui convocado várias vezes, porque tinha problemas, o titular se afastava. Bem, em julho termina o mandato do titular. E começa aquele processo de substituição do titular. E eu fui convocado para assumir
interinamente. Sim. Passo de julho de 2016 até outubro de 2017 como substituto na interinidade do cargo. Uma interinidade longa, Um ano e né? 3 meses, né? Um ano e 3 meses lá. Interinidade é... E nesse curso, eu componho uma lista de titular e sou nomeado titular. Então aí eu interrompo a minha interinidade e assumo como titular e passo mais 2 anos como titular. Ou seja, passo no tribunal como juiz, ocupando a titularidade 3 anos e 3 meses e mais 6 meses de substituto. 3 anos e 9 Como é que meses. foi essa experiência? É uma experiência muito diferente para quem é advogado. E uma experiência muito rica. Sim, porque de repente É. você é advogado É. e de repente você é juiz. Juiz. Num tribunal regional. É. E aí você tem que aprender, primeiro, a convivência colegiada, porque o juiz de um tribunal, ele até tem a capacidade, a possibilidade de decidir monocraticamente, mas tudo que ele faz tem que ser submetido ao colegiado. E o colegiado, apesar da gente estar tratando de direito, mas ele é sempre uma negociação. E aqui eu estou falando de negociação de posicionamento jurídico. Sim, sim, né? sim. De você, Negociação no bom sentido. no bom sentido, de O você termo da expor palavra. seus argumentos, Sim. alguém contrapor um argumento e você ir no Aí você negocia dentro negocia da do ponto ética de e da vista lógica. do argumento. Do argumento. Para um convencer o outro, porque cada um mantém as suas posições. Sim. Isso foi uma experiência muito rica. Primeiro, me ensinou ao respeito e à colegialidade. Porque às vezes a gente, como advogado, a gente resolve muitas coisas isoladamente, solitariamente. E ali não. O tempo inteiro era necessário essa colegialidade. Foi uma experiência muito, muito rica, me permitiu assim, conviver no coletivo com muito mais harmonia, com muito mais parcimônia, com muito mais compreensão de que o entendimento contrário, ele tem o seu valor e ele tem que ser respeitado, ainda que você discorde absolutamente dele, desde que ele seja colocado em termos transparentes, em termos éticos, Claro, né? sim. Como deve ser a vida. Como deve ser. E isso me ensinou muito. E também, e aí a experiência para a vida de advogado me ensinou a pensar como os juízes pensam. Hoje, sim. quando termina o meu tempo no TRE, em outubro de 2019, eu volto para a vida de advogado, inclusive para de advogado eleitoralista, com uma visão diferente, porque aí eu consigo saber como os juízes formam o seu convencimento. Isso para o advogado é muito rico. Sim. Porque a gente consegue argumentar muito mais ricamente, não perder tempo com firulidades, com coisas que são desnecessárias e são desimportantes. O chamado juridiquês. E assim, hoje em dia eu sei o que importa para a formação do convencimento do julgador. Então eu, como advogado, eu vou naquele ponto. Às vezes o cliente diz, não, mas você não disse isso. Eu não disse porque isso não tem importância. Para a formação do convencimento do julgador, o que importa é isso. Você consegue ser muito mais sintético, muito mais objetivo, né? Tanto na escrita quanto na oralidade, quando a gente vai para a tribuna sustentar. Muito bom. Vladimir, deixa eu fazer um parênteses. Já que a gente tá no botequim e tá só nós dois aqui, fazer uma pergunta para você. História curiosa, quando você foi juiz. Aconteceu de você pegar pessoa estranha, demandas esquisitas, propostas indecentes, aconteceu? Propostas indecentes algumas, e Sim. eu sempre consegui fazer de conta que não estava ouvindo. Como é que faz de conta? Não precisa dizer os nomes não, só Porque como é que- assim, como é que um juiz se porta? uma estratégia boa, Cefas, e aí não só no cargo de juiz, mas em qualquer momento da vida que você esteja envolvido numa situação que você tem que sair dela com a menor animosidade possível, é se fazer de idiota. Às vezes é bom. Você faz de conta que não entendeu. Como assim, deputado? Prefeitura. Muda de assunto e faz de conta que não entendeu. É né? desse jeito, né? É libertador. O mercador. Fiz isso algumas Você vezes. fazia isso? Fiz Prefeito, algumas não vezes. entendi. Assim, mudava de assunto, não entendi. E a pessoa às vezes insistia e eu mudava de assunto. E fica o dito pelo não dito, salve São Benedito, né? Como diz o ditado popular. Porque aí eu nem me intrigava com aquela pessoa. Isso. Não precisava afirmar suspeição do processo. Isso. Fazia de conta que não tinha ouvido. Teve uma única vez que eu precisei dizer a alguém, não ao interlocutor que me disse diretamente, olha, eu não queria afirmar suspeição nesse processo. E se continuarem assim, eu vou ter que afirmar. Então é melhor que parem de me procurar. E encerrei o assunto. Mas teve momentos muito chatos, assim, de eu ser abordado por pessoas que eu sabia que estavam ali numa coisa que não era correta, não era moral, não era ético. Mas assim,
Eu só afirmei suspeição quando eu achava que era necessário. Eu nunca afirmei suspeição por esse tipo de abordagem. Eu fazia de conta que não tinha ouvido e votava de acordo com minha convicção. Eu tenho um orgulho dos meus 3 anos e 9 meses de magistrado. Sim. Eu nunca votei numa coisa que eu não acreditava. É mesmo, sempre. Nunca. Eu nunca tomei uma decisão diferente daquilo que eu acreditava. Isso daí é muito bom de dizer. E teve uma coisa que eu disse no meu discurso de despedida do tribunal. Eu me portei como juiz, como eu, na condição de advogado, gostaria que o juiz se portasse. Certo? Eu me portei como juiz, como eu, como advogado, e espero que um juiz, no processo em que eu esteja atuando, se porte. E isso para mim é muito confortante. Eu não tenho nenhuma dificuldade de botar a cabeça no travesseiro pelos 3 anos e 9 meses que eu fui magistrado. Sempre me comportei muito bem. E assim, isso na minha visão, obviamente, que é absolutamente suspeita. Mas os depoimentos que eu tive dos colegas advogados e também dos magistrados com quem eu convivi nesses 3 anos e 9 meses, e o tribunal é formado por 7 juízes. Só que a composição do tribunal ela vai mudando, e ela não muda de uma vez, porque os mandatos são desencontrados. Exatamente. Nesses 3 anos e 9 meses como magistrado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, eu devo ter convivido com pelo menos uns 20 magistrados diferentes, que chegavam e saíam. E todos eles são unânimes em dizer que a minha postura como magistrado foi uma postura elogiável. E eu não estou falando aqui da qualidade dos votos, não. Eu estou falando da conduta moral e ética como magistrado. E para mim isso é que é importante. Sim. Inclusive, tem um depoimento de um dos juízes federais que compuseram a bancada comigo, porque o Tribunal Regional Eleitoral ele tem uma característica que o diferencia de todos os tribunais do Brasil. Tribunais regionais eleitorais do Brasil inteiro, do Rio Grande do Norte e todos os outros. Qual é? Ele é composto por 2 desembargadores da Justiça Estadual, por um juiz federal, por 2 juízes estaduais e por 2 advogados. Ou seja, é uma composição bastante eclética. Sim. Nenhum outro tribunal tem essa composição eclética. Eu não sabia disso. E no tempo que eu fui juiz do tribunal, eu convivi com 3 juízes federais distintos. 3 juízes federais distintos. E um deles, uma vez, numa reunião de vários juízes, disse: é muito confortante votar com o doutor Vladimir na bancada, porque a gente sabe que o voto dele não esconde nenhum interesse impublicável. Ou seja, isso daí, ele não falou dos conteúdos, da qualidade, ele falou da questão ética. ética. E isso é muito gostoso de ouvir. Sim. E isso sempre foi uma coisa que eu prezei na minha vida de magistrado, porque, e aí eu digo absolutamente sem nenhuma modéstia, porque eu acho que nesse tipo de afirmação não cabe modéstia. Na minha vida de advogado, eu tento me portar assim também. Sim. E eu sou aquele advogado, eu brinco muito com meus sócios, inclusive porque eu perco clientes por isso. Que eu digo a verdade ao cliente. Eu não quero agradar o cliente. Eu ia fazer essa pergunta, mas você Eu não agrado o cliente com a resposta que ele quer ouvir. Eu digo o que eu acredito. Se ele, mesmo assim, disser, não, mas eu quero, eu digo, o problema é seu. Você sabe que não vai dar certo. Porque isso aqui é assim, assim, assado. E pronto. Então, eu sou muito transparente na relação com meus clientes. Já perdi muitos clientes por isso. Mas não me arrependo disso. Não me arrependo disso. Vladimir, deixa eu fazer umas perguntas. Eu vou ler a pergunta aqui, ou o comentário, mas ainda dentro desse assunto que está muito bom. Vladimir, assim, batendo papo. O jornalista acaba batendo papo, né? Em fim de noite, restaurante, batendo papo com amigos advogados, promotor, procurador. Já me contaram, bom? Já me contaram, assim, histórias muito estranhas, histórias assim meio bizarras. Cefas, às vezes vem um processo de um advogado da qual a gente não consegue entender absolutamente nada. Parece que está escrito em outra língua. Ou processos que é indeferido porque não conseguiu entender o que a petição quis dizer. E também já me contaram histórias, por exemplo, flagrantes de crimes eleitorais. Você passou por isso? Por processos assim, de você ler e ter vergonha alheia, de coisas tão flagrantes que não precisaria sequer de uma análise muito profunda. Passou por isso, Vladimir? Assim, a gente tem uma característica na justiça eleitoral diferente, Cefas. Inclusive, não sou eu que digo isso, vários juízes eleitorais dizem isso. Sobretudo quem atua no tribunal. A qualidade da advocacia eleitoral do Rio Grande do Norte é muito boa. Sim. E eu estou falando aqui, sobretudo, de quem atua perante o tribunal. Sim. Então, os advogados que atuam lá normalmente têm uma qualidade técnica tá. mais apurada. Sim. Então, assim, a gente tem, às vezes,
uma petição com uma dificuldade de a gente entender o que quer dizer, às vezes tem. Às vezes o direito é horroroso ou não existe e o advogado faz malabarismos para poder dizer alguma coisa. Acontece. Mas, no geral, a advocacia eleitoral do Rio Grande do Norte é uma advocacia de muita qualidade. E isso é muito bom também para os juízes, porque a matéria-prima do juiz é a petição. Sim. Né? Claro que o juiz analisa os fatos também, as provas, mas a petição é a entrada. Ele primeiro lê a petição. A petição, para quem é leigo em direito, a petição, eu também sou leigo em direito, eu falei como se eu fosse advogado. A petição é a peça feita pelo advogado. Pelo advogado. A petição é a história narrada pelo advogado. Pronto. O advogado chega lá, inclusive isso era uma lição que eu aprendi no começo da minha carreira. O professor Herbert Spencer, ele dizia, Vladimir, nós somos todos fofoqueiros. Chega um advogado e conta uma fofoca ao juiz na petição inicial. Aí o outro vai contar a outra versão da fofoca na contestação. E o juiz tem que decidir entre as duas. Então, entendeu? Então a petição é essa, é a história. O advogado chega lá, conta uma história, o outro vai lá e diz, não é assim não, é assim assado. Não. E aí o juiz vai ter que resolver em quem é que ele acredita a partir das provas que estão no processo. Certo? É a famosa inicial. A inicial, que é a petição do advogado que começou o processo. E a contestação, o advogado que disse, não é nada disso que ele está dizendo, é tudo ao contrário. Então a história é essa. Então, a gente vai fazer fofoca para o juiz. E aí o juiz tem que... E aqui nós temos uma boa advocacia eleitoral. Sim. Quem se der o trabalho de assistir no YouTube, porque isso está disponível no YouTube, as sessões do TRE e escutar as sustentações orais dos advogados, vai se encantar com a qualidade das sustentações orais. Nós temos bons advogados eleitoralistas no Rio Grande do Norte. E aqui eu não estou nem me incluindo, viu, Céfalo? Eu estou dizendo dos colegas todos que a qualidade é boa. Eu já tinha ouvido a turma estuda, a turma traz argumentos sólidos, mesmo quando o direito é ruim, mas defende bem. Então, assim, na advocacia eleitoral a gente tem uma qualidade melhor, mas também tem coisas sofríveis. E aí, vamos fugir da advocacia eleitoral. Vamos para a advocacia comum, porque eu sou advogado, eu não advogo só no eleitoral. Tem peças que você tem dificuldade de contestar. Nossa. Porque você lê a petição inicial e diz, meu Deus do céu, o que ele está querendo dizer? Como é que eu vou dizer que está errado? Foi isso que eu vi, o que ele quer dizer. O que ele quer dizer, como é que eu vou dizer que ele está errado? Então, assim, a gente realmente às vezes tem essa dificuldade. Eu não estou dizendo na advocacia eleitoral, eu estou dizendo na advocacia... Não, de modo geral. Foi o que eu ouvi também, não foi eleitoral especificamente. Tem essa dificuldade. Tem alguns colegas, e olhem, Cefas, que a gente está dizendo aqui, a gente está falando aqui sobre advogados. Sim. E uma coisa que a gente ouve no Brasil inteiro, uma reclamação que a gente ouve no Brasil inteiro, é que o exame de ordem é muito rigoroso. Isso, exatamente. Só passa pelo exame de ordem em torno de 30% dos bacharéis em direito. Então essas pessoas que fizeram essas iniciais são as que passaram. Imagina os 50%, Cefas. Assim, é sofrível. É sofrível. Às vezes a gente tem dificuldade de entender. Tem. É porque o direito, ele é uma ciência social. É claro que o advogado tem que conhecer a lei, tem que estudar a lei, tem que estudar o que os tribunais estão dizendo sobre a lei, tem que estudar o que os professores estão escrevendo, os doutrinadores, né? Mas a gente também tem que conhecer a sociedade, o fato social, porque o direito é uma ciência social. Isso, bem lembrado. E às vezes os colegas advogados, eles simplesmente leem o código e acham que conhecem o mundo, não conhecem. A gente, para ser advogado, a gente tem que ler a lei, tem que ler a jurisprudência, tem que ler a doutrina, mas a gente tem que também ler a literatura, tem que ler biografias, a gente tem que abrir a cabeça. O advogado que fica lendo só manual, assim, ele tem uma dificuldade grande até de falar, de escrever, porque o vocabulário fica pobre. Bem registrado. Tem que ler Hemingway, tem que ler Mário Vargas Llosa, tem que ler Gabriel Garcia Marques, o humanismo, Carlos né? Anteconi, tem que ler a literatura. Bem registrado. Aí o Bolsonaro chegou a dizer que as leis, por exemplo, difíceis, o vocabulário jurídico no Brasil é que atrapalham. Mas o latim. A pobreza. Você é João Batista Frutuoso? Sou. Pronto, tá aqui. Comentário João Batista Frutuoso, que é você. Parabéns, Cefas, pelo excelente programa, com essa entrevista com o Dr. Vladimir. Sou candidato também. Obrigado. Sou um leigo também no ramo político. Coisa boa você estar aqui. Oba, continua aprendendo, fiquem assistindo. Obrigado pela participação. E agora, família aqui, Pablo Capistrano.
Parabéns pela entrevista, Cefas Carvalho. Mande um abraço pro primo Valdemir. Nepotismo, né, Sérgio? Nepotismo. Pablo Cabestrano foi entrevistado aqui, uma entrevista maravilhosa. Filósofo, escritor, gente boa beça. Pablo é um gênio. Gênio. Escreveu um dos melhores livros que eu já li, Pequenas Catástrofes. Aquele livro é sensacional. Maravilhoso. E tem vários outros livros. Abração, Pablo. A gente se encontra por aí. Estou com um monte de perguntas. A gente está começando a entrar para as perguntas eleitorais. Vamos começar a adentrar perguntas eleitorais aqui. Quando a gente divulgou, o programa divulgou que ele ia entrevistar, um amigo meu, que não quer ser identificado, pediu para eu repassar uma pergunta que eu tenho curiosidade. Como é que você, como especialista eleitoral, analisa questões assim extremamente polêmicas e que mexem com mandatos, milhares de votos? Aí ele citou 2 exemplos. Aquele mandato de Fernando Mineiro e de Beto Rosado, que ficou uma confusão durante 4 anos. Tudo isso por causa de uma outra pessoa, por causa de Quéricles Alves, Querinho, que a votação dele mexia nos 2 coeficientes eleitorais, e ele citou outro exemplo que foi o de Sandro Pimentel, que teve um mandato cassado. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de polêmica? Ou seja, o direito eleitoral tem que ser respeitado, é uma coisa seríssima, mas ao mesmo tempo mexe com a vontade do eleitor. Como é que você vê, Valdemir? São alguns princípios que, e aí eu vou usar a linguagem técnica aqui, mas depois eu explico, que se colidem nessas ações eleitorais e que precisam ser resolvidos pelos juízes, né? O primeiro princípio é a soberania popular. A soberania popular é o princípio assim, mais importante da formação do Estado. Por quê? O poder emana do povo. Está escrito na Constituição, no preâmbulo. Então, se o poder emana do povo, é o povo quem tem o direito de dizer quem vai ser eleito ou quem não vai ser eleito. Certo? E aí você diz, se o poder emana do povo, se a soberania popular é um princípio, como é que um tribunal composto ali de 7 pessoas, ou um juiz individual, no caso da eleição do prefeito, caça o mandato? Exatamente. Porque aí tem outro princípio, que é a legitimidade das eleições. A eleição, a soberania popular, ela tem que ser protegida de alguns males que podem indevidamente influenciar ela. O abuso de poder político, de poder econômico, de poder midiático, compra de votos, as fraudes, tudo isso são malefícios que podem desvirtuar a soberania popular. E aí a justiça eleitoral, ela se vale disso para dizer, em nome da preservação da legitimidade das eleições, eu caço um mandato de uma pessoa que foi eleita pelo povo. Por quê? Porque aquela eleição, aquela soberania que foi exercida para eleger aquela pessoa, ela foi viciada. Esse é o fundamento jurídico da possibilidade da cassação de um mandato. A preservação da legitimidade das eleições. Porque a eleição ela tem que ser protegida da influência do poder econômico, da influência do poder político, das fraudes, da corrupção. Certo? Tem que ser garantido a igualdade de oportunidade entre os candidatos. A ideia geral é que todo mundo disputa igualmente. E quando o poder econômico, o poder político, o poder midiático se dirige ao favorecimento de uma candidatura, ele desiguala, ele acaba com essa isonomia. Então esses aí são os fatores que, vamos dizer assim, filosoficamente justificam a possibilidade do judiciário dizer fulano foi eleito pelo povo, mas mesmo assim eu vou caçar. Essa é a justificativa. Entendi. Certo? Nos 2 casos específicos citados pela pessoa que fez a pergunta, no caso daquela disputa Mineiro-Beto Rosado, existe uma deficiência, no meu ver, isso, porque a Justiça Eleitoral ela só começa a analisar os pedidos de registro de candidatura a partir de 16 de agosto. Os candidatos têm até 15 de agosto para registrar a candidatura. E só a partir do dia 16 de agosto a Justiça Eleitoral começa a analisar se aquela pessoa pode ou não pode ser candidata. O que resulta disso? A campanha só tem 45, 46, 51, 52 dias. Esse ano 52 dias. Às vezes não dá tempo de terminar a análise. Que foi exatamente o que aconteceu naquele caso que envolveu
Mineiro, Beto, Querinho. Porque o mandato era entre Beto e Mineiro, ficou entre... Mas Mas o problema todo foi Querinho. Querinho com seus 3 mil votos. 15 mil votos. 15 mil votos. Porque perdão. o que aconteceu ali? A Justiça Eleitoral, e ali era a eleição estadual, então começava no Tribunal Eleitoral, estadual, regional eleitoral, analisou o processo de registro de candidatura de Querinho. Quando chega aqui, o TRE vai e nega o registro de candidatura dele, dizendo que ele não juntou os documentos necessários. Ele recorre, dizendo, juntei sim. É porque houve um problema no sistema e vocês não viram. Isso é problema de vocês, não tem nada a ver com isso. Popularmente falando, foi isso que Querinho disse. E o processo dele sobe para Brasília. Ninguém deu importância. Chega no dia da eleição, Mineiro é declarado eleito. Querinho era da mesma coligação de Beto. De Beto. O advogado de Beto veio dizer, peraí, tem os votos de Querinho. Os votos de Querinho que não foram computados. Porque ele estava com o registro indeferido. Exatamente. Mas, se vier a ser computado, elege Beto. E aí eles vão para cima do... Ou seja, o processo de Querinho, que era um processo desimportante, vira um processo importante. Sim. E aí vai aquela discussão que findou dizendo que os votos de Querinho deviam contar. E eu nem vou entrar no mérito desse debate. Qual é o problema? Sim. É que a Justiça Eleitoral deveria chegar no dia da eleição com tudo julgado. Claro. Agora foi o cerne da questão. Porque aí resolvia tudo. Qual é a única possibilidade disso? É antecipar o registro. A campanha só vai começar em 16 de agosto, mas a gente vai fazer o registro lá atrás. Ótima ideia. E existe, inclusive, uma proposta que está no Senado tratando disso. O que eles chamam de uma fase pré-eleitoral, para que os candidatos digam, as pessoas digam, eu quero ser candidato, então vá lá e diga que você pode. Isso. Se você disser que pode lá em maio, quando chegar em agosto a gente permite que você seja candidato. Porque aí teria um prazo de 2, 3, 4 meses para todo mundo ser julgado. Isso. Agora, o que não pode é o registro de candidatura chegar no dia da eleição e seja julgado. E Cefas, desculpe, quer fazer um cliente meu. Mas seria Kefas, né? É o original. Mas é porque Cefas é um cliente meu que é candidato nessa eleição, desculpe. Cefas, nessa eleição de 2024 teremos o mesmo problema. Vamos ter o porque mesmo vamos problema. chegar com muitas candidaturas pendentes Sem o de julgamento. Nossa. Ou seja, eu não estou dizendo que vamos ter o mesmo problema. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Porque não foi julgado. Porque não foi julgado. Candidaturas com impugnação, candidaturas com problemas de registro, que estão pendentes de julgamento ou pelos juízes eleitorais ou pelo próprio TRE. E pelo TSE em todas, porque o TSE não julgou nada até agora. Então, nós temos que mudar a legislação. E outra questão, que o meu amigo advogado também perguntou, que foi a questão de Santo Pimentel. Aí já foi diferente, porque era só em relação a ele. Porque segundo ele, foi só um som. Porque Santo Pimentel foi outra questão. A gente estava tratando aqui do problema Querinho, Mineiro, Beto, era um problema de registro de candidatura. Isso, exatamente. Que deveria estar julgado antes da eleição. No caso de Santo Pimentel, foi um problema de ilícito eleitoral. Certo. Que aí não tem nada a ver com registro. Pra gente poder entender, vamos lá. Porque muita gente, principalmente de esquerda, não consegue entender, deixa eu dizer de uma forma romântica, como é que alguém é cassado por causa de um som, ou por causa de um valor pequeno. Mas pra justiça tanto faz, se é 1 milhão ou 10. Mas explica isso. O problema da candidatura de Sandro, e aqui eu vou logo antecipar uma situação concreta, é que eu como juiz votei naquele processo, naquele processo, e eu entendi naquele julgamento que Sandro não tinha cometido ilícito. Eu votei, teve 2 votos pela improcedência da cassação. O meu voto e o voto do desembargador Cornélio Alves, que naquela época compunha o tribunal. E teve 5 votos pela cassação, foi 5-2 o resultado. Mas eu não sou mais juiz, eu posso comentar. Sim. A discussão ali é o seguinte: no financiamento da candidatura de Sandro, ingressou recurso na candidatura dele que não cumpriram as exigências legais para ingresso. Esse era o debate. E a maioria do tribunal entendeu que aquele ingresso não foi lícito. Eu e o desembargador Cornélio, que voltamos naquele processo, entendemos que não foi provada a ilicitude da origem dos recursos. E como Sandro era o réu, ele não tinha a obrigação de provar que era lícito. Quem estava acusando é quem tinha a obrigação de provar que era ilícito. A gente tratou aí da questão do ônus da prova. Esse foi o debate. Então, no caso do ex-deputado Sandro, a discussão foi essa. E por que só foi julgado depois? Porque ele não tratava de registro. Tratava
de ilícito. E ilícito é julgado depois, sobretudo no caso dele, que era ilícito decorrente de financiamento de campanha. Isso. E assim, eu não vou entrar no mérito se era ou se não era, porque eu inclusive votei. Sim. E eu tenho uma posição diferente no tribunal, mas foi a maioria do tribunal e o TSE confirmou, certo? Mas você diz, não, mas era pouco recurso. Do ponto de vista absoluto, até que era. Sim. Mas do ponto de vista percentual, na significação daquilo para o que Sandro gastou, era relevante. Tá. E aí é até uma coisa que fica um tanto quanto estúpida, porque aí você diz, rapaz, ele era 30 mil reais, se eu não me engano. 30 mil reais é irrelevante se a candidatura gastar 1 milhão. Mas só que ele não gastou 1 milhão, ele gastou, sei lá, 60 mil, 70 mil. Aí você diz, então ele na verdade foi culpado porque gastou pouco. No fundo foi. Porque se ele tivesse gastado 1 milhão, 30 mil não era nada, né? Nossa. Mas é a regra da lei. É a regra da lei. Aquilo ali significou quase 50% do que ele gastou. Aí você diz, ele está sendo punido porque gastou pouco. É uma infelicidade, mas Nossa, tá, né? Mas é assim que funciona o sistema. É. E a gente tem que seguir as regras. Sim. Eu não estou dizendo que ele é culpado. Não, ele é sim, culpado, sim. até porque eu votei a favor dele. Você está fazendo uma análise. Estou fazendo uma Sim. análise. E essa análise é bem lógica, é uma análise cartesiana. Mas eu continuo dizendo, eu votei a favor da absolvição porque eu entendia que não tinha ilícito naquele caso. Porque não foi provado o O ilícito naquele por caso. parte dele. E fui acompanhado pelo desembargador Cornélio. Mas a maioria do tribunal entendeu que havia. Paciência, certo? E aí eu vou contar agora, voltando a um ponto anterior que eu fui procurado naquele processo por uma pessoa Opa, vamos lá. pedindo a cassação dele. Nossa. Quando a pessoa quis me procurar, eu disse, eu só recebo com um advogado, porque não era uma pessoa. Aí eu disse, só recebo com um advogado. E a pessoa se apresentou com um advogado e eu, como juiz, tenho a obrigação de receber as pessoas. O juiz tem que receber todo mundo. O juiz é servidor público. E a pessoa vê, olha, por que isso, por que aquilo, por que... Eu disse, faça o seguinte, coloque isso nos autos que eu analiso. Agora, você vindo me dizer aqui, e era uma pessoa do Partido de Sandro. Nossa. Eu vou aqui me valer de uma frase do ex-senador Marco Maciel, do ex-vice-presidente Marco Maciel. Eu não vou fulanizar a conversa, mas era uma pessoa do Partido de Sandro. Muitas Que informações. veio me pedir para caçar ele. Nossa senhora, muitas informações. Conversa de botequim aqui. Ai, vamos lá, tem comentários aqui. Edson Carlos Marques. Muito bom, Vlá. Parabéns pela entrevista, pela postura, pela carreira e pelas histórias vividas. Valeu, Edson. Continua aqui acompanhando a gente. Aí, Alexandre Soares Capistrano. Meu irmão. Com vinho e com afeto. Estamos eu e Michele assistindo o Mano Vladimir. Aí, que bacana. Com vinho é bom, viu? Aqui tá cachaçinha. Eu fui proibido de beber vinho pelo meu médico. Acredito não. Ele disse Você tem que trocar de Ele médico. disse que fermenta. Você tem que trocar Aí de eu disse, médico. doutor, e cachaça? Ele disse, cachaça pode. Eu disse, então. Pronto. Pensou em trocar de médico, não? Não, porque ele liberou a cachaça, né? Tá certo. Essa cachaça qual é? Estamos bebendo aqui Maria Boa. Maria em Boa? homenagem. Tá bem pertinho daqui, né? Bem pertinho, Maria Boa, na rua Padre Pinto. Uma casa de diversões históricas em Natal. Vamos lá, mais uma Maria Boa para Vladimir e mais uma cerveja aqui pro... Eu tô na cervejinha aqui bem tranquilo. O nome da cerveja não tem nada a ver com você, não. Assim, nenhuma relação com o seu comportamento. Não, tem a ver com Maria Boa. Sim, tá certo. Tem a ver com Maria Boa, não comigo. E João Batista Frutuoso, que está aqui firme e forte e participante. Doutor Vladimir, sou candidato a vereador em Natal. Aí, olha que bacana. Bom saber. Valeu, parabéns. Qualquer pessoa que bota o nome para a democracia é válido. Grande abraço, parabéns. Aí uma pergunta. E quando existe uma infidelidade partidária? Bom, falar em infidelidade partidária é um ótimo tema. Vamos lá, infidelidade partidária. A gente tem, tem algumas acepções do que é infidelidade partidária. Vamos lá. Para perda de mandato, de acordo com o que dispõe a legislação eleitoral, infidelidade partidária é o político eleito pelo partido se desfiliar. Tá. Isso é infidelidade partidária. Independente da razão? Não, independente da razão, não. Obrigado. Porque pode ser que o candidato tem um justo motivo, o político tem um justo motivo para se desfiliar. Aí deixa eu fazer uma provocação, só para vai ficar. Um partido que pregue alguma coisa ou apoie um candidato X. Se 6 meses depois esse partido apoiar o candidato adversário e pregar outra coisa, ele pode se desfiliar? Ele pode dizer,
ele pode chegar pro TRE ou pro TSE e dizer, o meu partido tinha isso aqui. Isso é um dos justos motivos, Pronto. que chama de mudança programática Tá. ideológica do partido. Então o partido dele tem uma posição ideológica em tal espectro e de repente o partido vira casaca, vamos dizer assim popularmente. Isso, exatamente. O político que foi eleito pelo partido vai dizer, peraí, Opa. a minha linha ideológica programática era nesse sentido, eu não posso estar aqui a defender aquilo. Aí geralmente os tribunais aceitam? Sim, aceito. Essa é uma discussão pouco existente Tá. na jurisprudência, porque Tá. normalmente o que se leva à discussão da jurisprudência é o que a gente chama de perseguição pessoal. Ah, tá. Às vezes o líder partidário passa a perseguir politicamente o filiado. Isso é a maioria dos casos. A maioria dos casos. Vamos falar. Vou deixar você falar agora Mas- sobre a pergunta do... Mas sobre infidelidade partidária, então, para a finalidade de desfiliação, Tá. sem a perda do mandato, o que a jurisprudência e a legislação considera infidelidade é isso, é mudar de partido sem ter um motivo justo. Isso aí seria infidelidade. Agora, há outras infidelidades que também podem ser consideradas no sentido do partido poder expulsar o filiado. Do tipo, o filiado passa a pregar uma linha ideológica diferente do partido. O partido pode expulsar o filiado. O parlamentar que é filiado a um partido passa a votar no parlamento contrariamente à orientação do partido. Isso é uma forma de infidelidade. Isso pode resultar em expulsão. Expulsão. E aí tem uma incoerência na jurisprudência do TSE, para mim é uma incoerência absoluta e não tem justificativa, é que o TSE diz que se o parlamentar for expulso, ele não perde o mandato. Ora, se a expulsão decorre da infidelidade máxima, como é que ele não perde o mandato? Perde o mandato. Aí é que ele deveria perder. Não perde. Mas não perde. Se ele for expulso, ele não perde. Ele não perde. Se ele pedir para sair, ele perde. Então, o mandato desse caso seria do partido. Era para ser. Mas a jurisprudência do TSE entende que a expulsão não gera perda de mandato por infidelidade. Quando a expulsão decorre da infidelidade. Isso. É uma incoerência. Mas É uma e quando, incoerência. e quando tem no contexto uma perseguição? E se for uma perseguição, na verdade? Se for uma perseguição do partido contra Sim. o parlamentar, aí o parlamentar pode ingressar com uma ação declaratória de justa causa para que o TSE ou o TRE, depende do nível do parlamentar, diga realmente o partido está lhe perseguindo. Você pode sair sem perder o mandato. Mas tem como provar que está sendo perseguido? Testemunha, Sim. às vezes matérias jornalísticas, às vezes documentos, troca de correspondências, é possível. Já houve. Eu vou dar um exemplo clássico aqui do Rio Grande do Norte, porque Sim. é público. O atual senador Rogério Marinho, ele era deputado federal pelo PSB. PSB. Eu lembro. Rogério Marinho foi deputado federal pelo PSB. No partido de Vilma. Ele era liderado de Vilma de Faria. E em 2008, Rogério Marinho já foi socialista, viu, gente? inclusive o ministro... Viu, gente? Inclusive o ministro Flávio Dino disse isso para Sabatini. Exatamente. Eu tenho idade para ter visto Rogério Marinho socialista. O então deputado federal Rogério Marinho, eleito pelo PSB, teve uma briga muito grande aqui em Natal em 2008, porque ele queria ser candidato a prefeito pelo PSB. Isso. E a então governadora Vilma, presidente do PSB, resolveu se coligar com o PT para apoiar a candidatura de Fátima Bezerra em 2008. Que perdeu para Micarla de Souza, que ganhou no primeiro turno. E teve um episódio lá na sede do PSB, que na época funcionava ali perto do Sebrae, que teve briga, tumulto, troca de tapas. Foi. E a partir daquele episódio, existiu uma animosidade entre o então deputado federal Rogério Marinho e a direção estadual do PSB. Isso gerou uma animosidade e ele conseguiu provar que estava sendo perseguido pelo partido e conseguiu sair do PSB naquele momento sem perder o mandato de deputado federal. Então, assim, é possível. Não é uma prova fácil, mas é possível. Nossa. Também é advogado. Mas não. O pai dele é advogado. Ele não. Rogério Marinho não é advogado. O pai dele é O pai dele é. Valério Marinho. Mas ele não. Foi presidente da OAB, Eu sei, Valério Marinho. Doutor Valério é advogado. Tô dizendo que ele não é. Nesse tempo eu apoiei Rogério Marinho, do interior do Coteí. E ele era uma pessoa progressista, de ser. Sim, era. E hoje virou o quê? Olha, o A senador... gente, como o microfone não está captando aqui, só explicar, a gente está rindo aqui, se divertindo, que Rogério Marinho era progressista e hoje é bolsonarista. Pode citar meu nome, que eu sou candidato também a vereador pelo PSB. Pode? Dizer meu número também, 4078.
Não, aí o seu número eu não posso dizer, que aí a produção dá carão em mim. Mas que é o único número também que a nossa governadora, ex-governadora... Tá bom. João Batista Frutuoso aqui nos prestigiando. 11, foi o número da governadora. Candidato a vereador. É em Natal, né? Natal. É em Natal, bom. Bem-vindo ao programa, continue vindo sempre. Mas foi uma grata surpresa que eu soube que deu uma anos, já morei com o aí. Eu sou um cara que sempre vive no centro da cidade. Que bacana. E adoro isso aqui, meus pais viveram também. Que bacana. Eu quero um dia, se ganhar, ter o poder de dizer assim, eu vou ajudar a salvar o centro de Natal. Pronto, olha aí, defensor do Centro de Natal. Venha toda sexta tem um Conversando Botequim aqui. Depois da campanha, você quiser me entrevistar, eu estou preparado. Vamos combinar, é só marcar. A produção tá aqui. Aí faz um ilustre aí. Isso, com o grande Vladimir. Estou muito satisfeito, não conhecia. Não conhecia? Respondeu a minha pergunta. Obrigado. Estamos conversando aqui com o João Batista Frutuoso aqui. Vocês, claro, vocês só conseguem ouvir o microfone, que é de lapela, mas a conversa está bem bacana. Depois a gente conversa mais aqui. Vladimir, deixa eu pegar as provocações dele e fazer uma geral aqui. Qual a importância do advogado em processos eleitorais? Um bom advogado, um bom escritório. Eu lembro, me vem à mente agora, como jornalista político, o escritório do Cacai. O Cacai é conhecido por reverter situações impossíveis. Então eu lhe pergunto, dá para mudar uma situação perdida, um bom advogado eleitoral? Olha, assim, mudar uma situação perdida é uma frase muito forte, mas assim, a gente luta. Eu já consegui mudar algumas situações perdidas e é muito gratificante, por sinal. Nossa! Mas não é fácil, né? Porque, assim, o advogado nos processos, nas campanhas eleitorais, e eu digo isso porque já participei de várias, de inúmeras, é uma figura odiada, né? Ele é odiado pelo candidato, ele é odiado pelos marqueteiros, ele é odiado pelos militantes, porque ele é aquela figura que diz que tudo não pode. Ele é literalmente o advogado do diabo, é o que breca tudo. É o que breca tudo, que diz isso vai Isso dar não problema, pode, isso não pode, não isso faça deve, isso. faça isso. E os publicitários, os marqueteiros fazem e depois dá problema, né? E aí a gente que tem que se virar. Todo mundo termina a campanha no dia da eleição, né? Menos duas pessoas, o advogado e o contador. Isso. Porque a gente passa 2, 3 anos sofrendo com o processo de prestação de contas. Além das ações de investigação, das representações, de tudo no mundo. Mas assim, eu gosto muito. Eu não acho ruim ser advogado do direito eleitoral. É inclusive uma atividade muito boa. Primeiro, as respostas são muito mais rápidas. A gente entra com a representação hoje, com 10 dias o recurso já é julgado. O recurso. Você imagine, você entra com uma ação civil no Rio Grande do Norte, ela passa 5 anos para ser julgada pelo juiz. No direito eleitoral é julgada pelo juiz, pelo tribunal e pelo TSE em 10 dias. Então assim, é uma coisa muito dinâmica, muito boa, muito agradável. Propaganda, direito de resposta, tira do ar, deixa no ar, briga, é muito bom. Multa. Então isso é muito bom. Agora, o advogado é um sofredor, porque ele é aquela figura execrada. Quando chega o advogado, já vem o cara que vai dizer não. Nem pergunta a ele que ele vai dizer que não pode. Desse jeito, né? Mas é porque a nossa missão, e eu sou advogado há 27 anos. Atuo no direito eleitoral há 24 anos. Então eu já consegui compreender que a minha missão é tentar. Se o meu cliente vai seguir o que eu estou dizendo, não vai, isso é o problema dele. Até porque o risco é dele, não é meu. Exatamente. O CPF que está em jogo é um dele, não é o meu. O título de eleitor é o dele, não é o meu. Exatamente. É. E aí eu oriento e deixo ele à vontade. Se ele quiser me seguir, ele me segue. Se ele quiser seguir o que o marqueteiro está dizendo, ele segue. A consultoria política dele é um problema dele. Mas o papel do advogado é dizer. O que a gente não pode é esconder do cliente. Sim. Não pode chegar uma peça para você e você dizer, não, pode publicar que está tranquilo. E depois vir uma multa, uma condenação criminal, né? Uma inelegibilidade. Opa, obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. A nossa obrigação é dizer. E aí o cliente resolve. E a advocacia eleitoral do Rio Grande do Norte, ela tem muito essa consciência, esse papel. E a gente vai orientando. Aí o cliente, porque político, Cefas, ele faz muita análise de custo-benefício, de risco. Ah, sim, verdade. Às vezes eu chego com um cliente e digo, olha, se você fizer isso, você vai levar uma multa de 5 mil reais. Ele faz 5 mil reais, vale a pena para o ganho que eu vou ter. E
Isso é um problema seu. Muito bem falado. Isso é um problema seu. Ele sabe que vai ter a multa, mas vai valer a pena Vai valer aquela a pena. multa. Então, assim, isso é uma análise de custo-benefício que o político faz, como o empresário faz. Sim. Né? O papel do advogado é dizer. Sim. E o que a gente não pode é se omitir. Sim. De dizer, não, vai que tá tudo bem. E depois vem o problema. Aí Você tem que dizer, o problema é esse. Eu topo o problema. Então vamos pra cima. E aí a gente defende, tese de defesa, advogado de vida. O TSE tem jurisprudência para tudo, né? Você sempre vai achar uma decisão que ele, ainda que seja vencida, Mas tem lá. mas tem. E o Supremo também, né? O Supremo hoje em dia A gente daqui quase uma mãe, né? Daqui a pouco vai falar. Enquanto você come um queijinho, eu vou ler aqui os comentários. Tem 2 comentários aqui. Ah, peraí. Não, tem um comentário aqui de alguém que acho que você conhece, Pablo Capistrano. Ah, é uma pergunta. Tem 2 perguntas para Pablo Capistrano. Não. Tá. Pablo Capistrano pergunta: o direito eleitoral já conseguiu chegar na sociedade digital? Com o avanço das tecnologias digitais, bem registrado, Pablo, o direito estaria pronto para os novos desafios da sociedade na rede? Levando em conta fenômenos como o do meu xará, Pablo Marçal. Infelizmente, um Pablo para desqualificar o time de Picasso e Neruda. Pablo Capistrano é foda até fazendo uma pergunta, né? Eu digo que ele é um Vai gênio. se rear, Pablo, até fazendo... Passa de um lamaçal. Ah, hã? Não passa de um lamaçal. Olha, Lamaçal, Pablo Lamaçal. Valeu, Pablo, a pergunta. Ó, a pergunta riquíssima aqui. Direito eleitoral já chegou na sociedade digital? Com o avanço das tecnologias digitais, o direito está pronto para novos desafios? o direito sempre vai andar atrás dos fatos. Nossa. Da sociedade. Sempre. É impossível. O direito nunca vai conseguir regular os fatos atuais. Tá. O direito sempre vai estar a reboque. Isso aí é inevitável. E no direito digital, no mundo digital, então, isso é mais... Porque o mundo digital é muito rápido. Sim. Então, assim, o direito consegue regular o mundo digital? Não consegue. O direito consegue andar atrás e ir tentando remendar. Tá. Certo? O fenômeno do Pablo Marçal mostra isso. As redes sociais mostram isso, 2018 mostrou isso, 2022 mostrou isso. A gente vai estar sempre a reboque, tentando tapar os buracos. Tapar os buracos. A luta é ir atrás e ir tentando resolver. E aí nós temos, vamos lá, o direito tem fontes. Tá. A fonte primordial do direito, no caso do direito brasileiro, é a lei. E a lei aqui eu falo em sentido amplo. Tá. A lei que o Congresso votou, a resolução do TSE, a portaria do juiz. Lei em sentido amplo, não é em sentido estrito. Essa é a fonte primordial do direito. Mas temos outras fontes, como por exemplo a jurisprudência. Jurisprudência é o que já foi julgado pelos tribunais, né? São os precedentes, o que o tribunal já julgou. Essas são duas fontes importantes do direito. Então, a legislação, a lei, ela consegue regular tudo? Não. Normalmente a lei, ela regula o que aconteceu. Tá. Aconteceu hoje, a lei não previa, então vem uma lei nova para dizer que aquilo é assim. E a jurisprudência vai tentando remendar os buracos, dizer, olha, aquilo que a lei disse que não era assim, não disse o que era, mas como tem os princípios, aí eu digo que é assim. E a gente vai tentando tapar os buracos, mas jamais o direito vai conseguir tapar todos os buracos da vida social. É impossível. Da vida social que eu digo comum, essa vida social aqui, esse ambiente aqui do Bardalo. E o mundo digital, esse daí, corre muito mais na frente. Então, vamos falar especificamente de redes sociais. Redes sociais. Que a rede social é um contato direto de uma pessoa com outra. É. Tanto eu com você, ou um amigo nosso com um grupo de pessoas, como os candidatos com os eleitores. Aí como é que fica as redes sociais, Valdemir? Existe uma regulação geral, Sim. que ela regula toda a propaganda, tudo que os candidatos podem fazer, e isso também se aplica às redes sociais, ao mundo digital. E existem algumas regulações específicas para o mundo digital, que obviamente tenta se tapar todos os buracos, mas vai ter sempre, por exemplo, hoje me fizeram uma pergunta, só foi possível comício até ontem. Comício. Era uma das perguntas que eu ia fazer na reta final. Só até ontem, até quinta-feira, era possível comício. Hoje e amanhã, os candidatos podem andar na rua. Mas comício não pode. Comício não pode. Subir num palanque não pode. E live, pode? Boa pergunta.
Pode? Por quê? Propaganda de internet pode até sábado, não pode? Pode. Live é propaganda de internet, é comício, que diabo é uma live? Então assim, quer dizer, já é uma pergunta difícil. É. Aí uma pessoa vai me perguntar hoje, um cliente, doutor, eu vou fazer uma live, eu posso? Aí eu fico ali, né? É. Vai dizer pra ele não fazer. Eu digo, E- faça. Aí a gente vê se pode ou não pode. Entendeu? Então assim, tá vendo? Porque eu disse, doutor, eu disse, rapaz, isso é pergunta de concurso de juiz. A rede social ainda é com 100 dólares. Então assim, a gente tem que ir até quando, né? Porque uma live é um comício, parece, mas não é. Parece, mas não é. Parece, mas não é. E talvez faça mais efeito. Então eu digo, faça a sua live, vamos esperar. Nossa. Cara, então, o direito vai conseguir regular o mundo digital? Não vai. Ele vai tentando. Sim. E a obrigação dele é tentar. Briga do gato e o rato. Ele vai tentando. Aí, e assim, os marqueteiros são inventivos demais. É impressionante. Sempre eles têm uma ideia nova que a gente, advogado, fica louco com aquilo. E os candidatos adoram aquilo. Adoram. E aí fica a briga do Vamos fazer uma montagem. e aí, Vem um trem, aí de repente corta pra você, assim. por exemplo, aí eu vou falar de um caso concreto, da eleição Fala. de 2024 em Natal. Sim. Até porque eu não era advogado desse processo. 2024? Agora, Sim, agora mesmo. Sim. Tá. o candidato Paulinho Freire colocou no ar uma propaganda em que aparecia o candidato Carlos Eduardo caindo, o bonequinho caindo. Aquilo era genial, né? O tribunal multou Paulinho Freire por conta daquilo. Então, e eu tenho certeza que o advogado de Paulinho Freire foi consultado por aquilo. E disse, não, pode fazer, Pode não fazer. é propaganda negativa. E o tribunal disse que é. Se tivesse me perguntado, eu também teria dito. Não, pode fazer. Pode fazer. Entendeu? Então, assim, é porque a vida, ela é muito maior do que o direito. Né? E não dá para o direito enquadrar a vida. Aí a gente vai ali lutando e vai dizendo, isso aqui que devia ser aquilo, é aquele outro, e vai. Jamais o mundo digital conseguirá ser regulado pelo direito. Sim. A gente vai regulando, mas sempre terá, respondendo objetivamente a pergunta de Pablo, o direito vai tentando, mas a vida vai andando na frente e a vida digital vai andando muito mais na frente. E o direito vai andando atrás, tentando tapar os buracos. Perfeito, ótima resposta. Que cai do que a cadeirada. Teve a cadeirada ali da tenda em Pablo Marçal. Produção, Agro, quanto tempo? 1h10 já passou. Eu tinha mais um monte de Ele chegou perguntas. nas 148 perguntas ainda. Não, eu ia ter mais um monte. A gente vai ter que liberar aqui o palco, a gente tá daqui a pouco. Daqui a pouco tem show de Jaina Elne, uma dos maiores cantores do Rio Grande do Norte, daqui a pouco aqui. Agradecer aqui a Lula Belmonte pelo Bardal, mas dá tempo ainda de umas perguntinhas. Vamos agora passar para o outro lado da ponta. Esse bicho esquisito chamado eleitor. O que o eleitor pode ou não pode fazer? Muita gente pergunta, no dia da eleição, pode ir com bandeira, pode ir com adesivo, pode ir com camisa, o que pode e o que não pode, Vladimir? Vamos lá. Propaganda eleitoral, só até sábado. Tá, propaganda clássica, propaganda Pedir voto, Pedir carreata, caminhada, distribuir panfleto. até sábado, 23h59. 22 horas no 20. caso de propaganda de rua. Tá. E 23h59 no caso de propaganda na internet. Pronto, tá. Certo? Então, distribuir panfleto, pedir voto, adesivo, carreata, buzinado. Até 22 horas. 22 horas. Tá. E na internet, postagem livre até as 23h59. Tá. A partir das 0 hora do dia 6 de outubro, domingo, tudo de propaganda é proibido. Proibido. Exceto o eleitor Tá. individualmente. Sim. Ele. E silenciosamente sair de casa trajando as cores, o número, Isso pode. os dígitos, Carregar a bandeira. o adesivo, a Pode. bandeira do seu candidato. Agora tem que ser individual Tá. e silenciosa Tá. a manifestação. O eleitor está indo votar, ou resolveu passear em Natal. Ele pode botar a bandeira no seu carro, o seu carro está cheio de adesivo, não tem problema. Tá. Ele pode descer e fazer uma caminhada a pé cheio de adesivo na roupa, não tem problema. Ele não pode estar gritando, pedindo voto. E se juntar 5? Já pode configurar a aglomeração. Pronto. 5 que sem querer se encontram, não pode. Eu não recomendo o sem querer no dia 6 de outubro. Sem querer é uma frase perigosa no dia 6 de outubro. O dia 6 de outubro é o dia do silêncio. Do silêncio. O dia
individualidade. Dia 6 de outubro é o dia do eleitor ir votar e ir para casa. Eu vou logo antecipar uma pergunta que talvez você faça. O candidato pode sair rodando na rua? Não, não pode. Não pode. O candidato Olha aí, pode não. ir votar. Aí, João Batista, que é isso? É normal que os candidatos a prefeito de Natal, quando forem votar, quando eles chegarem no local de votação, haja um tumulto. É normal. É normal. sim. Normal. É uma figura pública, candidato, é normal. Ele vai chegar no local de votação dele, vai entrar, vai votar. E a minha recomendação é que depois ele vá para casa. Esperar o resultado em casa. Posso ir adesivar também? Pode, do mesmo jeito do eleitor. Com a bandeira também? Caladinho, sem falar com ninguém. Quem for cumprimentar ele aperta a mão dele, que ele não é mal educado, mas não pode pedir voto, não pode distribuir material. O problema é pedir voto, né? Não pode. Distribui Vote material. em mim. É. Obrigado, conto com você. Pronto, Obrigado. Não tá. pode. Ele tem que ir lá no papel do cidadão dele. Aí, Vladimir, pergunta bem direta. Se um adversário ou eleitor do adversário filmar o candidato X pedindo voto e postar aquilo na rede social e mandar, o que acontece? Isso é crime eleitoral. É crime eleitoral. É crime eleitoral. Tá. Propaganda de boca de urna. Pedir voto é propaganda de boca de urna. Tá. Então, olha, nós tivemos numa eleição, se eu não me engano, em 2012, uma prefeita do interior presa no dia da eleição. Porque Não tô lembrado disso, não. Porque no colégio que ela foi votar, ficou pedindo voto na fila. Então, assim, isso é sério. Isso não é brincadeira. É a distância da onde? Os candidatos têm que ir votar e ir para casa. Candidato ficar visitando. Candidato e visitando a sessão eleitoral é um tumulto, é uma confusão. Ele atrapalha a votação. Atrapalha a votação. Candidato tem que votar e ir para verdade, casa. ir pra casa. Eleitor tem que votar e ir para casa. E esperar o resultado. Vá beber sua cerveja lá em sua casa. Esse ano nem tem lei seca. Eu né? ia perguntar. Tem lei Era seca. num papo de botequim, claro que ia ter essa pergunta. Eu mesmo vou beber no dia da eleição. Mas na rua ou em casa? Eu talvez na hora do almoço no restaurante eu bebo uma cervejinha, uma Nossa, cachaça. qual é a sua qualquer- opinião sobre isso, sobre a lei seca? Lei seca é inconstitucional. É inconstitucional? É tanto que todo ano que tinha lei seca, o tribunal derrubava. O tribunal de justiça derrubava, porque não pode exercer atividade econômica. A justiça eleitoral. Não, tem que proibir vender bebida, porque se deixar vender bebida, aí os eleitores vão ficar. Pelo amor de Deus. É tratar como criança, Criança. né? E outra coisa, o cara podia beber em casa. Exatamente. O cara E- saía bêbado de casa. Eu já fiz isso, já. Então- Tomei minha cerveja e fui Isso é votar. besteira. Sem fazer barulho. Nós temos que ter Silenciosamente. maturidade. Nós temos que ter maturidade. Ah. O que temos que fazer é parar de tutelar o eleitor. A justiça eleitoral ela não pode ser a tutora do eleitor. Ela tem que promover a legitimidade das eleições, garantir a legitimidade, promover a igualdade dos candidatos, igualdade de oportunidades, mas ela não pode ser a tutora. Sim. Não pode isso, não pode aquilo. A gente tem que acabar com esse negócio de não pode. A frase de Caetano é proibido proibir. Né? Então, vamos deixar a liberdade do eleitor. Agora, tem que monitorar os ilícitos. Tem que monitorar. Não, ele está praticando a conduta ilegal, ele está comprando voto. Aí tem que ir lá e prender. Sim. Está realizando propaganda no dia da eleição. Vai. Tem que ir lá e prender. E a justiça prende mesmo, viu? Prende, só liberam depois de 5 da tarde. E, a pessoa ainda vai responder por crime eleitoral. Então a gente tem que acabar com essa tutoria exagerada, como se o eleitor fosse um demente. O eleitor não é um demente. O eleitor vota mal porque ele quer votar mal. Não é porque ele é um demente, né? Ele vota mal porque ele quer votar mal. Entendeu? Então tem que acabar com essa tutoria. E tem que dar liberdade aos candidatos de pedirem voto no período da propaganda, de se apresentarem. Eu, inclusive, Cefas, eu acho que a gente tem que ampliar as possibilidades da pré-campanha. Esse negócio de esconder o candidato é um resquício ditatorial. Você lembra da Lei Falcão, né? A Lei Falcão que o candidato só podia apresentar uma 3x4 na propaganda. Eu lembro. A gente tem que acabar com isso, tem que deixar o candidato ser livre. Falar, quanto mais informação, quanto mais transparência, melhor para a formação do convencimento do eleitor. A gente tem que dizer ao eleitor o que os candidatos pensam, para que o eleitor diga, aquele me representa. Porque eu gosto muito de fazer uma alegoria, Cefas, e eu acho que a gente já está perto do final, posso dizer isso? Sim. Quando o eleitor chega na urna lá, tá lá só ele e a urna, lá, ele olhando para a urna, para a tela. O que ele está fazendo ali, quando ele digita aquele número e apertando a tecla confirma, ele está assinando uma procuração. Eu sou advogado. Eu sou advogado. Quando um cliente entra no meu escritório e assina uma procuração para mim, ele está me dizendo, doutor Vladimir,
tá aqui, o senhor pode falar em meu nome. Isso. Ele está dizendo isso. Então, quando o eleitor chega na frente da urna e diz, digita um número e confirma, ele está dizendo àquele candidato, olha, você está sendo nomeado por mim, o meu procurador, pelos próximos 4 anos. Isso. Então, o eleitor tem que ter responsabilidade. Porque aquele voto vai durar 4 anos. A procuração que ele passou é mais longa do que a que o meu cliente passa para mim. Exatamente. Entendeu? Então, ali, naquele cenário ali, cabine de votação, só tem três figuras ali. O eleitor, a consciência e a urna. Se ele perder esse momento, ele paga 4 anos por essa perda. Então, tem que ser isso, responsabilidade. Eu acho que a palavra é essa, responsabilidade. Tem que dar ao eleitor a responsabilidade. O que você fizer aí, você vai pagar por 4 anos. Se você vender o seu voto, não vá depois cobrar não, porque você já recebeu. Isso. Você vendeu, você recebeu. O político não tem compromisso nenhum com você, porque ele já pagou. Exatamente. Então, o eleitor tem que ser consciente, ser livre e dizer, eu vou lá votar num candidato da minha livre consciência, porque depois disso eu posso cobrar dele. Se ele recebeu antes, não tem como cobrar, porque ele já recebeu. Perfeito. Uma conversa maravilhosa aqui. Vamos para a reta final, mas espera aí. Eu sei que você não gosta de cachaça, mas tem uma cortesia da Cachaçaria Morim, nossa apoiadora. Cachaçaria Morim. Uma cachaça vaqueirinha. Muito obrigado a Cachaçaria Morim, porque está, inclusive, apoiando o programa. Apoiando o programa. Eu que agradeço. E eu queria pedir aqui uma salva de palmas para Vladimir Capitano. Entrevista maravilhosa. Vladimir, obrigado por ter aceitado. Eu pelo convite. Muito obrigado. Esperamos aqui que, democraticamente, de uma forma cidadã, tenha elucidado algumas das dúvidas aqui. A todos vocês, muito obrigado, a todos e todas, a equipe maravilhosa do programa, José Agro, Natália Chagas, Lula Belmont e a equipe dele. E daqui a pouco teremos show de Jaina Elne aqui, se Vitória com esse barulho deixar, claro. Grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim.